Boa noite, meus amigos do Brasil. Como é que vocês estão aí? Tudo beleza, gente? Queria agradecer a presença dos meus amigos que estão entrando. Queria dizer se o som está bom, porque eu estou usando o microfone. E o microfone, ele é extremamente importante quando a gente divide a live para que o som fique bom. Tô vendo o meu amigo GB Gustavo Brígido. Tudo bem, meu amigo? Que felicidade lá de Fortaleza. GB é sensacional, gente. Queria saber, amigos, professor Maurílio, que legal te ver aqui, professor Maurílio. Como foi fantástica a nossa live lá falando sobre custos vulneráveis. Já tô vendo o professor Rodrigo, que bom, o som está ótimo. Graças a Deus, gente. A gente tem que estar rezando toda hora para que a gente consiga estar sempre atentos aí e perfeitos no nosso... deixa eu até marcar o tempo para eu não me perder aqui, né? 21h39 nós estamos entrando aqui. 21 porque eu tô com o horário aqui dos Estados Unidos, então a galera tá me seguindo, sabe que eu estou fazendo meu pós-doutorado aqui nos Estados Unidos e por isso aqui tá com uma hora a menos. Então, a galerinha vai entrando, né? Eu tô me controlando aqui, a gente vai 22h10, está passando a bola para o professor Rodrigo e vamos em frente. Bom, eu pediria a gentileza, se acharem conveniente, de vocês convidarem os amigos. Vocês têm uma ferramenta que é convidar os amigos. Josivan está presente, que legal. A Marina Sabag está presente, a Marina que tem ajudado a gente aí a transformar os vídeos aí, porque é o seguinte, quando a gente divide a tela, gente, a gente não consegue salvar no rolo de câmera. Então a Marina Sabag aí fez essa gentileza de baixar para que eu pudesse postar as outras lives em outra plataforma. Amigos, então é o seguinte, vamos combinar o seguinte, vocês estão convidando, vocês têm que estar convidando a galera, porque se vocês convidam a galera, a gente derruba a audiência da Globo. É isso. Petrópolis está na área, a galera de Roraima está presente também, olha que legal aqui, ó. A Carla Miranda está presente, Josivan, grande Josivan, obrigado pela presença, amigo, diretamente está em Mossoró, Josivan. Eu quero um alô, José Elton 24 pediu um alô, Nova Iguaçu, Nova Iguaçu está presente também, que legal, Esperança PB, Paraíba, Angra dos Reis está presente, a galera toda convidou. A galera está convidando para Fortaleza, Limeira, olha que legal, gente. Então a galera toda está entrando e eu vou começar a falar sobre um tema, sobre a proposta do tema de hoje, e em seguida vou chamar o professor Rodrigo. Quando eu for chamar o professor Rodrigo, eu vou ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre essa pessoa extraordinária, que é o professor Rodrigo da Cunha Lima Freire, que eu conheço há muitos anos já, vou dizer talvez 20 anos, Rodrigo, acho que é isso, daqui a pouco a gente chama ele para entrar, e que realmente é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda. O professor Rodrigo é um dos maiores processualistas hoje da atualidade, por isso a grande honra, a grande alegria minha de ter o professor Rodrigo aqui nessa live de hoje. Então vamos lá, eu vou... Estou vendo aqui o professor Dr. Barreto, o meu sogro, Dr. Barreto, está presente. Que legal, Dr. Barreto, como é que está Santos aí? Santos está a cidade que tem uma energia maravilhosa. Dr. Barreto presente também, o meu sogro está na área. FMU, Liberdade, a galera da FMU está toda presente aqui. E é isso aí, ó. Então vamos fazer o seguinte, eu vou, para não travar, vou desabilitar aqui os comentários, começo a falar e a gente então dá sequência aqui ao tema. Então, desligar comentários. Então vamos lá. Bom, o meu objetivo na live de hoje é desenvolver alguns aspectos do processo de controle concentrado para em seguida o professor Rodrigo tecer os seus comentários a partir de uma perspectiva de contraditório e entrar ao final da sua exposição e durante ela, claro, na questão do precedente. A gente vai sentir como vai andar a conversa aqui. Daqui a pouco eu chamo o professor Rodrigo. E eu já vou iniciar
a minha análise aqui, lembrando que o controle concentrado, ele é marcado por um processo em que não há um interesse subjetivo de partes identificado. O processo de controle concentrado, ele é marcado por generalidade, impessoalidade e abstração. Eu vou deixar bem explícita esta questão: generalidade, impessoalidade e abstração. Porque o que se objetiva com o processo de controle concentrado é a declaração em tese, como disse, em abstrato, da inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Eu não estou discutindo o direito subjetivo do Zé que eventualmente sofreu um dano moral. Estou discutindo em tese a lei ou o ato normativo. E por isso eu estou falando em processo objetivo, que não se confunde com o processo subjetivo. Por isso que a proposta da análise do processo objetivo tem tudo a ver com a perspectiva extremamente, vamos colocar assim, avançada do CPC 2015 de valorização do precedente e também de, vamos colocar dessa maneira, ampliação das hipóteses de reclamação constitucional. Muito bem. Quando se fala em processo objetivo, eu tenho 8 características que marcam esse processo objetivo. E a primeira característica extremamente importante é a inexistência de prazo recursal em dobro ou diferenciado para contestar. Esta é uma regra bastante importante. Vou repetir. A regra número 1. Inexistência de prazo recursal em dobro diferenciado para contestar. Vamos lembrar. O CPC revogado dizia que em determinadas situações em que se identificava e ele diferenciava, a Fazenda Pública tinha prazo em dobro para recorrer, em quádruplo para contestar. Esta diferenciação, ela está mantida no CPC 2015, e aqui eu destaco os artigos 180, 183 e 186, que estabelece no CPC 2015 o prazo em dobro para o Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. Esta regra, que já era uma regra do CPC 2073, está mantida no CPC 2015, e o que mudou foi que não se fala em prazo em quádruplo, é tudo prazo dobrado para recorrer ou contestar, Fazenda Pública, Ministério Público, Administração Pública, Ministério Público e Defensoria Pública. Anote os artigos 180, 183 e 186 do CPC 2015. Esta regra, segundo o próprio CPC 2015, deve ser afastada quando a lei estabelecer de forma expressa um prazo próprio. E é o caso aqui do controle concentrado. A lei do controle concentrado, que é a Lei 9868 de 99, estabelece um prazo próprio para as ações de controle concentrado. E em razão da perspectiva do prazo próprio, eu tenho sustentado que a regra geral do Código de Processo Civil não se aplica. Portanto, não se pode falar em prazo dobrado nas ações de controle concentrado. Isso se justifica em razão do caráter objetivo dessas ações, que não está ali discutindo o direito subjetivo. O que se discute é a questão de inconstitucionalidade em tese, em abstrato, marcado por generalidade, impessoalidade e abstração. Por isso, eu tenho sustentado o não cabimento deste prazo diferenciado. O que aconteceu? Olha que coisa. Num caso específico, e existe precedente nesse sentido do plenário do Supremo, da tese de não aplicação do prazo dobrado, que é o leading case, anotem, A de 2130, e
apesar do leading case tranquilo, pacífico do plenário, numa situação específica envolvendo a primeira turma do STF, o então relator, hoje presidente, ministro Dias Toffoli, resolveu, num caso específico da primeira turma do STF, ignorar a tese do precedente, o precedente firmado na ADI 2130, e por ato próprio resolver que a partir daquele momento, no caso específico de um RE, que eu já vou dar o número, deveria se aplicar a regra geral do Código de Processo Civil. Eu vou aqui primeiro, anotem esse RE, que essa questão é extremamente importante. Anotem ARE 661288. A primeira turma do STF, no julgamento no ARE 661288, em 2014, ignorando o precedente firmado pelo plenário na ADI 2130, resolveu mudar de opinião. E ao mudar de opinião, resolveu dizer que então deveria aplicar a regra do prazo dobrado no RE. Tratava-se ali de um recurso extraordinário contra acórdão de ADI proferida em controle concentrado no TJ. Controle concentrado, portanto, é o cabimento do RE contra o acórdão da ação de controle concentrado no TJ para o Supremo. E nessa situação específica resolveu ele mudar o entendimento da jurisprudência. Primeiro ponto que eu digo aqui, e isso vai envolver certamente a temática dos precedentes, que o professor Rodrigo, se a gente não conseguir falar hoje, vou ter que abrir uma outra live, né, Rodrigão, sobre a questão do precedente. É realmente algo inaceitável que uma turma da corte, o órgão fracionário do STF, desrespeite de modo irresponsável o precedente firmado na ADI 2130. Se eventualmente quisesse a primeira turma do Supremo, nessa situação específica, mudar a regra do jogo, que deveria afetar aquela questão ao plenário. E aí sim o plenário poder eventualmente rediscutir o seu precedente. Isso é inaceitável. O que fizeram foi ignorar um precedente do pleno. Isso sem lógica nenhuma. E aí eu no livro, né, para quem está com o diamante aí, página 383, eu estou discutindo isso, deixo claro que critico nesse sentido que o tema estava para ser revisto no julgamento anotem, AI 827-810. AI 827-810. Esta edição do livro foi fechada este ano em janeiro, deixa eu até ver a data, exatamente, janeiro. E, portanto, disse no livro que isso estava para ser resolvido. Esta questão foi resolvida agora no dia 21 de março de 2019. Então, para quem está com o livro, que foi fechado em janeiro, tem que atualizar já isso, porque na página 383, 21 de março de 2019, o Supremo julgou este AI 827-810 e ele negou o provimento ao agravo regimental, consolidando o precedente da ADI 2130 no sentido de que no processo objetivo de controle de constitucionalidade não se aplica o prazo dobrado. Felizmente, o plenário do Supremo confirmou o seu precedente e está confirmado. Afastamento dos artigos 180, 183, 186 do CPC, aplicação da lei específica que é a 9868 de 99 e, portanto, inexistência de prazo dobrado nas ações de controle concentrado de processo objetivo em razão do seu caráter marcado por generalidade, impessoalidade e abstração. Marca pontual. Aquele que presta concurso público, são 8 características do processo objetivo que despencam em concurso público. Essa é a número 1. Vamos para a número 2. Então ficou claro a número 1, vamos para a número 2. A número 2 é a inexistência de prazo prescricional ou decadencial para a propositura das ações de controle. Esta é a segunda característica, eu repito, inexistência de prazo prescricional ou decadencial para a propositura das ações de controle.
concentrado. Muito bem. Quer dizer então, professor, que eu posso eventualmente discutir uma lei que está sendo aplicada há 20 anos nesse sentido? A resposta é sim. Diferente do processo subjetivo, em que correm prazos de prescrição e decadência, no processo objetivo, como não se trata de interesse pessoal ou de direito disponível, entende-se que não corre prescrição e decadência. Portanto, eu posso propor uma ADI depois de 20 anos que se aplicava uma lei. A própria lei de imprensa. O Supremo julgou uma DPF entendendo que ela não foi recepcionada depois de 20 anos. E assim julgou. Perceba, se eventualmente o Supremo percebe que a decisão de mudar uma situação que já vinha consolidada há anos vai gerar uma situação de insegurança jurídica, o que o Supremo tem como técnica de julgamento é a técnica da modulação dos efeitos do julgamento. Podendo o Supremo nulificar a lei, mas dar efeito a partir de então ou pro futuro. Isto é uma técnica de modulação. Ele declara inconstitucional e diz que os efeitos daquela decisão valem a partir de um momento tal. Se eventualmente estiver diante de razões de segurança jurídica, né, ou de um excepcional interesse social que justifique esta modulação. Tudo bem? Vamos para a terceira característica do processo objetivo. É a não admissão da assistência jurídica a qualquer das partes, nem a intervenção de terceiros. Não se admite assistência jurídica, nem intervenção de terceiros. Processo objetivo de controle concentrado tem legitimados taxativos previstos no artigo 103 da Constituição. Vamos lá. Este copo aqui é um copo que parece um balde, galera. Uma coisa de louco. É para dar conta da live. Então vamos lá. Vou repetir. Não se admite assistência jurídica a qualquer das partes, nem intervenção de terceiros, salvo a figura do amicus curiae. O amicus curiae tem um papel extremamente relevante nas ações de controle concentrado, que é o papel de pluralização do debate. Ele tem o objetivo ali de trazer elementos para que a corte decida melhor. Então, a figura do amicus curiae, muito embora seja um terceiro estranho à relação processual, ela não se enquadra nas hipóteses de intervenção de terceiros do Código. Não se enquadra. É um instituto próprio que tem o objetivo de contribuição, de pluralização do debate e muito bem-vindo na minha visão. Muito bem-vindo na minha visão. Então, esta é a terceira característica. Quarta característica. Proposta a ação de controle concentrado é vedada a desistência da ação proposta. Isso está explícito no artigo 5º da Lei 9868 de 99. Proposta a ação não se pode desistir, diferente do Código de Processo Civil, que diz que é possível a desistência até a sentença e, se for depois da contestação, com a anuência do réu. Então o Código de Processo Civil, anote aí no artigo 485, parágrafo 4º, tem uma regra própria, que não se aplica à regra especial do controle concentrado. E por que tudo isso? Porque estamos diante de um processo objetivo. O meu objetivo aqui é destacar que o processo objetivo de controle concentrado tem marcas fundamentais e inerentes a ele, que não se confunde com o processo subjetivo. E, eventualmente, esse será o gancho para que a gente possa puxar a questão do precedente e da inovação extremamente arrojada do CPC 2015 em relação ao cabimento da reclamação constitucional. Não sei se vai dar para falar isso hoje, mas eu estou marcando a lógica do processo objetivo, que não se confunde com o processo subjetivo. Tudo bem? Muito bom. Quinta característica. Aquele que presta concurso, esses temas despencam no concurso. Se você souber esses 8, você
responde qualquer pergunta de concurso público com esses 8. Vamos para a quinta característica aqui. É a irrecorribilidade da decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, salvo o cabimento de embargos declaratórios. Então, resumindo, julgou a ADI, decidiu, declarou constitucional ou inconstitucional, não cabe recurso, salvo embargos declaratórios. Quem introduziu esta regra específica foi a Lei 9868 de 99, que é a Lei da Ação de Controle. E introduziu isso no artigo 26. Então quem está acompanhando vai anotar o artigo 26 da Lei 9868 de 99 e diz: não cabe recurso, salvo embargos declaratórios. Eu quero deixar claro aqui, isso seria, para aquele que presta concurso, uma pergunta importante de prova oral, é que antes desta lei, que é de 99, aplicava-se o regimento interno do Supremo, que admitia também embargos infringentes. O que a lei fez foi revogar o regimento interno, porque o regimento interno foi recebido nesse ponto com caráter de lei ordinária. Então, portanto, a lei de 99 revogou o regimento interno e a partir de 99 só vai caber embargos declaratórios. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, não cabe recurso, salvo embargos declaratórios. Mas tem um ponto importante aqui. Cabem mais 2 recursos. A regra é, não cabe recurso, salvo embargos declaratórios. Mas tem um recurso que cabe aqui, um caso específico. Caso denso. Denso que, eventualmente, para quem está assistindo e achar que é denso, isto já é uma realidade com muita incidência em prova da OAB. Que é o seguinte, existem 2 tipos de controle concentrado. Ou o controle concentrado, ele corre no TJ, ou ele corre no Supremo. Você só tem 2 tribunais que julgam controle concentrado. Ou o TJ, ou o Supremo. Só. Concentrado. Os tribunais superiores podem julgar de modo incidental a constitucionalidade de uma lei. Eu estou falando controle concentrado, que é aquele cujo pedido é a declaração de inconstitucionalidade. TJ ou Supremo. Quando que é o TJ? Definição de competência depende de objeto e de parâmetro ou paradigma de confronto. Lei o 102.1a. Compete ao Supremo, principalmente à guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, a de lei federal ou estadual que violar a CF. Então, lei federal ou estadual que violar a CF, quem julga é o Supremo. Agora vai para o 125, parágrafo 2º. Lei estadual ou municipal que violar a CE, Constituição do Estado, TJ. Então eu tenho aqui uma situação clara no sentido de que o papel do TJ é controlar a constitucionalidade da Constituição estadual. Sim. Agora, existem situações que o que está escrito na Constituição estadual é uma norma que só está ali por uma reprodução obrigatória de uma regra da CF. Perceberam? Por que está ali? Porque a CF mandou estar ali. E a CF que dita a regra. Então, nessa situação específica de norma de reprodução obrigatória ou compulsória da CF na CE, cabe a interposição de recurso extraordinário para o Supremo. Então você tem o uso de um recurso inerente ao controle difuso, que é o RE, sendo utilizado no controle concentrado no TJ. Qual é o objetivo? É evitar que o TJ se transforme no intérprete final da CF. Porque o que está na CE é obra da CF. Então cabe RE para você, em processo objetivo,
mandar para o Supremo analisar a questão. Perceberam isso? Então você tem mais uma exceção à regra, o cabimento de RE para o Supremo, nas hipóteses de controle concentrado no TJ, quando se tratar de norma de reprodução obrigatória ou compulsória. Tudo bem? E mais um caso específico do cabimento de recurso, que é o cabimento de recurso de agravo, quando o relator ele estabelecer, diz a lei, que a petição inicial é inepta, não fundamentada ou manifestamente improcedente. Aí o relator ele pode indeferir a petição inicial e contra o ato do relator cabe o recurso do quê, gente? Contra o ato do relator, decisão monocrática nessa situação, que está no artigo 4º da Lei 9868 de 99, cabe o recurso de, diz a lei, agravo, a Lei 9868 de 99. Este agravo era o agravo regimental, que alguns chamavam de agravinho, e que agora o Código de Processo Civil CPC 2015 normatizou esta questão e agora fala em agravo interno. O professor Rodrigo é especialista em recursos, pode depois nos dar alguma contribuição. O professor Rodrigo já vai entrar. Mas o meu entendimento, professor Rodrigo, anota essa questão aí, eu quero saber, quando você entrar, o que você pensa. É no sentido de que a regra da lei que fala que o prazo deste agravo é de 5 dias está agora revogada pelo Código de Processo Civil, que diz que o agravo interno não importa, mesmo que tiver regra especial no regimento interno, será interposto no prazo de 15 dias. E aí contados os dias em dias úteis. Então, professor Rodrigo, anota esse meu entendimento que eu coloco aqui no livro. Para quem está acompanhando o livro, é a página 385 da última edição. E eu tenho sustentado aqui que o prazo é de 15 dias, agravo interno, e a aplicação aqui do artigo 1070 do Código de Processo Civil 2015. É esse o meu entendimento. Então, tecnicamente, você tem a regra. Qual é a quinta regra? Decisão proferida em ADI controle concentrado, não cabe recurso, salvo 3. Embargos declaratórios, RE contra acórdão do TJ de norma de reprodução obrigatória ou compulsória e agravo interno na hipótese de indeferimento da petição inicial pelo relator no prazo de 15 dias úteis, aplicação do 1070 do CPC 2015. Maravilha. 5. Na verdade, eu falei 8, na verdade vamos colocar, é que eu desdobrei o agravo, vamos colocar 7 características. Vamos para a sexta. A sexta característica é o não cabimento de ação rescisória. Nas ações proferidas em controle concentrado não cabe ação rescisória. Tecnicamente, a decisão proferida pelo Supremo, ela é uma decisão que vincula os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública. E, tecnicamente, vincula o Supremo até que o Supremo mude de posição. Então, você não tem a lógica da aplicação da rescisória, porque o que se admite é que o próprio Supremo possa evoluir o entendimento e superar a decisão. E, nesse sentido, não teria lógica falarmos em rescisória para as ações de controle concentrado. O Supremo é obrigado a aplicar o precedente? É lógico que é. E os ministros, de modo isolado, pelo amor de Deus, claro que sim. Apesar de, em algumas situações, a gente vamos debater a questão da a própria temática da prisão antes de trânsito em julgado, gerou algo extremamente delicado. O tema está pautado aí para ser julgado pelo Supremo. E nós vamos fazer uma live com certeza sobre esse assunto. E isso gerou muita crítica a
instabilidade da corte, vamos colocar assim, tá? Então não cabe rescisório, o Supremo tem que manter e aplicar aquilo lá até que ele, Supremo, mude de posição. Por fim, a última característica do processo objetivo, e o professor Rodrigo vai entrar em seguida, nós estamos chegando praticamente meia hora de live aí, é a característica de que o Supremo não está vinculado à tese jurídica trazida na petição inicial. A gente usa uma expressão, não sei se o professor Rodrigo vai concordar, anota mais essa aí, Rodrigo. Fala-se uma causa de pedir aberta. Se você alega eventualmente um vício material de inconstitucionalidade, o Supremo não está adstrito àquela fundamentação. O Supremo pode declarar inconstitucional por um outro fundamento, um vício formal. E mais, se eventualmente você declara inconstitucional uma lei e esta declaração pode atingir por reflexo uma outra lei ou até um decreto, o Supremo tem, mesmo não estando no pedido da petição inicial de ADI, uma técnica de nulificação por arrastamento ou atração, por transbordamento daquela decisão. E pode o Supremo declarar inconstitucional a lei que é o objeto da ação e, por arrastamento, nulificar eventualmente um decreto que regulamentava a lei ou uma outra lei dependente daquela lei. Muito bem. Esta possibilidade de julgar por um outro fundamento e até de nulificar por arrastamento, o entendimento do Supremo é no sentido de que ele não tem que ouvir ninguém. Mas aqui eu tenho criticado no livro que o artigo 10 do CPC 2015 é extremamente importante e o professor Rodrigo vai poder falar sobre, certamente, a questão de contraditório, a questão de motivação da decisão judicial, né, Rodrigo? E diz o artigo 10 do CPC 2015, o juiz não pode decidir em qualquer grau, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Tenho aplicado, no meu entendimento, por analogia, o artigo 10, e entendo que, muito embora se trate de um processo objetivo, que ao menos um contraditório em tese, porque não se trata de direito subjetivo, deveria ser observado. Entendendo, na minha modesta visão aqui, que sim, deveria haver um contraditório nessa situação. De todo modo, o entendimento que parece que a Corte caminha é dizer que pode fazer o que bem entender, independentemente de abrir para as partes qualquer manifestação. Tudo bem? Bom, eu com isso, chegamos em meia hora de live, cumpro a minha missão inicial aqui de expor características do processo objetivo e eu vou agora chamar o professor Rodrigo. Né? Queria saber se a galera está acompanhando, se está tudo bem. Tô vendo um monte de joinha aí. A galera disse que foi super legal, foi top, foi maravilhoso. E eu vou agora chamar o professor Rodrigo para que a gente possa dar sequência a partir dessa questão do contraditório à apreciação dele. Tentar achar aqui o professor Rodrigo. Ele está já aqui, né? Eu vou tentar adicionar. Chamando o professor Rodrigo. Espero que funcione. É uma loucura. A gente está dependendo da tecnologia, mas a tecnologia está aqui para revolucionar e está entrando. Professor Rodrigo, está entrando. É isso aí, meu amigo Pedro Lenza. Caraca, que deu certo. Professor Rodrigo, que bom te ver, meu amigo. Bom para mim, meu amigo. Muito bom mesmo participar dessa live com você. Sensacional participar. Para mim, o áudio está maravilhoso, a sua imagem está fantástica. Você está mais magrinho, hein, professor Rodrigo? Estou acompanhando aqui. A coisa, parabéns, viu? Ter acompanhado. Obrigado. Professor Rodrigo entrou, a audiência explodiu. Tá? A gente estava com 200, estamos chegando em 300 pessoas. O professor Rodrigo explodiu a audiência. Olha que loucura. Tem 100 pessoas a mais, Rodrigo. Uma coisa maravilhosa isso aqui. E
deixa eu só comentar, Rodrigo. É o seguinte, a gente se conhece há o quê? Uns 20 anos, é isso? É isso, uns 20 anos, mais ou menos. Quando eu me formei, gente, eu virei coordenador da ESA, da Escola Superior de Advocacia, em Pinheiros. Eu fui um dos que montou a ESA em Pinheiros. E eu precisava de... Eu precisava montar cursos. Porque o meu objetivo é o coordenador da ESA, tinha que ter curso. E aí, conheci o professor Rodrigo, e ele era muito ponta firme. Tinha um curso de execuções que você dava, lembra, Rodrigo? E ele dava sozinho o curso. Então, para mim, era fantástico, porque era um curso maravilhoso e era um curso que eu conseguia oferecer, porque o professor Rodrigo dava conta de tudo. E não furava, era um curso maravilhoso. Então, ali foi o momento que nós nos conhecemos e de lá, né, o professor Rodrigo estava fazendo mestrado, era isso? E hoje é doutor. E explodiu, né? Um dos grandes nomes aí do processo civil, né? Acompanhe ele aí na sua rede social, porque a maneira que ele expõe é fantástica, né? Direta, rápida, né? Com muito conteúdo. Acompanha as dicas diárias do professor Rodrigo. Então, professor Rodrigo, muito obrigado por ter aceito virou para mim agora é um novo projeto, né? Estou chamando as lives do Lenza. E isso é fantástico, porque a gente consegue atingir os alunos do Brasil todo. Então, professor Rodrigo, está com você a palavra, a partir da provocação do contraditório e com a minha dúvida se o que eu coloquei no livro está correto. O prazo do agravo nas ações de controle, o agravo interno, se eu vou aplicar mesmo o prazo de 15 dias úteis ou se a lei e o regimento interno, que falam em 5 dias, deve ser aplicado. Está com você, Rodrigão. Muito bem, meu amigo Pedro. Primeiro, da alegria enorme de estar aqui com você. Você é um amigo realmente muito querido, amigo de muitos anos, e eu não poderia deixar de participar com você desse projeto, esse baita projeto seu, tá? Convidar os amigos aí, quem quiser me acompanhar aí no Instagram, é o Prof. Rodrigo da Cunha, e aí fiquem aí à vontade para seguir, entrar em contato também. Rodrigo, mas, eu vou desabilitar os comentários, porque dizem que é melhor desabilitar. Eu não sei se isso é verdade. Eu não sei. Depois a gente volta. Então eu vou desabilitar aqui. E é com você, amigo. Beleza. Então é o seguinte, vejam bem. O meu amigo Pedro Lenza, ele cita a questão do contraditório no controle objetivo, no controle abstrato de constitucionalidade. Mas eu queria colocar assim, o contraditório, de uma maneira geral, o que ele é para a Constituição, para o CPC, e assim, como é que ele pode ser aplicado lá também, né? Bom, a gente sabe que o contraditório é um princípio constitucional, ele está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, então não foi criado agora, não nasceu agora o contraditório. Mas o que acontece é que houve uma mudança de concepção sobre o que é contraditório. Mudou o entendimento sobre o contraditório. Nós tínhamos uma visão de contraditório que era a visão formal, uma visão formal do contraditório. O que é essa visão formal? O contraditório era tido como binômio informação-reação. O que é isso? Informação seria a ciência bilateral de todos os termos e atos do processo. E a reação seria o quê? O poder de reagir contra os atos considerados prejudiciais. Então você teria que ser informado de todos os atos do processo e poderia reagir contra os atos considerados prejudiciais. Mas veja, isso daí você poderia pegar o prato feito, a decisão já proferida. Então ela já foi proferida, você é informado e agora vai correr atrás com o pires na mão. Por exemplo, era muito comum acontecer o quê? Desconsideração de personalidade jurídica. O juiz fazia desconsideração e você só era informado depois. Muito depois você era informado, porque ela já estava feita. Então era o binômio informação-reação. Com o CPC de 2015, muda a concepção de contraditório e o Código traz para o contraditório a visão do binômio influência e não surpresa. O que é influência e não surpresa? Influência no sentido de que as partes devem ter o poder de influenciarem o resultado do processo, de influírem no resultado do processo. E não surpresa, porque as partes não podem ser surpreendidas por uma decisão sem o prévio debate, sem o prévio contraditório, né? Então você não pode ter mais o prato feito. Você tem que ter a possibilidade de influenciar no resultado da decisão, no resultado do processo. Você tem que ser ouvido antes da decisão ser proferida, né?
não pode ser surpreendido por uma decisão sem o prévio debate, sem que haja o prévio debate. Então, essa é a visão de contraditório atual. Você vai ver agora, com essa visão, várias decisões já do STJ extremamente interessantes nesse sentido. Por exemplo, Pedro, tem uma decisão da Corte Especial do STJ extremamente interessante, que é a seguinte: a Corte Especial do STJ decidiu que aquele ministro que não assistiu à sustentação oral não pode participar do julgamento. Por que ele não pode participar do julgamento? Porque não houve a possibilidade de você influenciar o pensamento dele. Então, a parte tem que ter o poder de influenciar, né? E ele vai proferir uma decisão surpresa. Então, o ministro que não assistiu à sustentação oral não pode participar do julgamento. Veja, decisão da Corte Especial do STJ. Teve uma outra decisão interessantíssima, primeira turma do STJ. O que aconteceu? Rolando a sessão da primeira turma do STJ, um dos ministros, o ministro Napoleão, diz assim: presidente, não estou em condições de julgar. As partes presentes, os advogados presentes, e aí o presidente retira de pauta e informa os advogados: ó, ele não está em condições de julgar, então vamos retirar de pauta. Os advogados foram informados, foram embora. Provavelmente para as atividades etílicas, né? Brasília é assim, todo mundo faz isso. Foram lá, tudo bem. O que acontece? No final da sessão, o ministro diz assim: presidente, eu estou em condições de votar aquele processo. O presidente traz de volta o processo e eles julgam. Nossa. Resultado, a parte faz o embarga de declaração e a primeira turma do STJ anula o julgamento. Anula o julgamento por, entre outras razões, violar o princípio do contraditório, a proibição de decisão surpresa. Então, nós estamos agora com uma situação em que o contraditório foi elevado a um outro padrão. Você tem várias consequências disso. Por exemplo, o artigo 9º do CPC, ele diz assim: não se pode decidir contra alguém sem ouvi-lo previamente. Você pode até ter uma decisão a favor de alguém sem ouvir previamente essa pessoa, mas não pode ter uma decisão contra alguém sem ouvi-lo previamente. Existem algumas exceções que estão no próprio artigo 9º, por exemplo, uma tutela de urgência, né? A pessoa precisa fazer uma cirurgia, o plano de saúde não autoriza, não vai ouvir o plano de saúde primeiro. Então é uma exceção à regra. Mas, salvo as exceções que estão ali, não se pode decidir contra alguém sem ouvi-lo previamente. Pode decidir a favor, mas não contra. Outro artigo importante é o artigo 10. Esse artigo que você mencionou, Pedro. O 10, ele diz o quê? Que não se pode decidir matéria alguma, inclusive matéria de ordem pública, matéria que pode ser conhecida de ofício. Matéria alguma pode ser decidida sem a consulta prévia às partes. É o chamado dever de consulta. Então, as partes devem ser consultadas previamente para que se tenha uma decisão sobre qualquer matéria. Por exemplo, imagine que apareceu uma questão de ordem pública, uma incompetência absoluta. Ninguém alegou isso, ninguém falou nisso, ninguém tratou disso, mas o juiz de ofício vai decidir sobre a incompetência absoluta. O que ele tem que fazer? Ouvir as partes. Então, ele tem que parar, ouvir as partes, para que você não tenha uma decisão surpresa. Não haja decisão surpresa sobre isso. Uma ilegitimidade para a causa. Ninguém alegou ilegitimidade para a causa. O juiz não pode declarar sem consultar previamente as partes. Isso por força do artigo 10 do CPC. Né? Quer dizer, é o binômio influência e não surpresa. Você tem também o artigo 493. O 493 diz o quê? Que se houver um fato superveniente, o juiz pode levar em consideração de ofício. Mas o que ele tem que fazer? Consultar as partes, ouvir previamente as partes, né? Para poder decidir. Você tem também, se você for ao artigo 933, no julgamento de recurso, se surgir um fato superveniente ou uma matéria de ordem pública, o tribunal tem que fazer o quê? Consultar previamente as partes. Então pode acontecer o seguinte: durante uma sessão de julgamento, está rolando a sessão de julgamento, surge uma matéria de ordem pública. Então alguém fala, um desembargador fala, um ministro fala sobre uma matéria de ordem pública. O que tem que fazer? Parar, ouvir as partes, e elas têm direito de serem ouvidas em 5 dias, inclusive. Certo? Então tem que parar, ouvir as partes, para poder depois decidir sobre aquilo. O que pode acontecer é a parte estando presente, abrir mão dos 5 dias, dizer assim: olha, quem sabe faz ao vivo, né? O sujeito chega lá e diz: não, eu faço. Porque tem advogado hoje em dia que acha que fazer sustentação oral é tirar uma selfie para o Instagram, postar aquilo ali, né? Mas não é só isso.
Então o cara chega lá, só, pela ordem e tal, tem uma matéria aqui de ordem pública, eu quero me pronunciar sobre isso. O 933 me autoriza. O que eu quero dizer é que o contraditório foi elevado a um outro patamar com o CPC de 2020. O velho contraditório, que estava na Constituição Federal. Mas ele aqui passa a ter uma ressignificação, uma nova visão, né, de contraditório. E aí, dentro disso, surgiu uma questão que a quarta turma do STJ decidiu muito interessante, que é a seguinte: será que um juiz pode decidir com base em uma fundamentação legal diversa da invocada pelas partes, sem consultar previamente a parte? Seria isso uma decisão surpresa? Por exemplo, imagine o seguinte: você invocou o Código de Defesa do Consumidor, mas aí entende o juiz que não é o CDC, que é o Código Civil que se aplica. Ele pode decidir com base no Código Civil sem consultar as partes? Né? Será que ele pode decidir com base em fundamentação legal diversa da invocada pelas partes, sem consultá-las previamente? A quarta turma do STJ decidiu que pode, que ele pode decidir que isso não é decisão surpresa. Ora, com todo respeito, é claro que é decisão surpresa. Se você decide com base em fundamentação legal diversa e isso vai influenciar no resultado, é claro que é uma decisão surpresa, tem que consultar. A quarta turma julgou, era um caso que mudava o prescricional, mudava o prazo prescricional. Então imagine, muda o prazo prescricional. Vamos lá. Professor Rodrigo, parece que travou a sua imagem aqui, viu? Eu habilitei os comentários de novo aqui. Você está me ouvindo? Você não... A sua imagem travou aqui. Tá travando, tá travando. E aí a gente... Olha lá. Removi. Vamos lá. Travou. O professor Rodrigo vinha falando de maneira extremamente interessante sobre o contraditório, travou de vez, e eu então removi o professor Rodrigo aqui e vou chamá-lo de novo. Queria saber como é que estão aí. A galera dizendo que travou, caiu. Raciocínio lindo, que pena. Tava lindo mesmo. A internet mata a gente, é uma coisa de louco. Vamos lá. Eu quero saber se para mim, se vocês estão me ouvindo aqui. Bugou. Né? Vamos lá. A Poliana disse que eu voltei aqui. Não quero saber se agora estão me ouvindo. Está excelente. Fala, Beron. Grande Beron. Tá beleza agora? Fala, Beron. Tá travado? Eu tô travado? Estou aqui. Rodrigo tá ali. Então vou chamar o Rodrigo de novo. Vamos tentar chamar o Rodrigão aqui. Rodrigão, eu tô te chamando de novo aqui. Tá sensacional, Rodrigão. Tô chamando ele de novo. Vamos ver. Rodrigo, entra para mim, por favor. Voltou? E aí, agora voltamos. Voltamos agora, então. Sensacional. Muito bem. Vamos sensacional. Lá. Vamos seguir, então. Então é o seguinte, ó. Beron, muito bom ver você por aqui. Grande abraço, meu amigo. Então é o seguinte, ó. O que acontece? A quarta turma do STJ foi lá e disse assim, olha, é possível decidir com base em fundamentação legal diversa da indicada pelas partes. Não é, claro que não. Inclusive, no caso em que ela decidiu, a quarta turma, mudou o prazo prescricional. Ninguém estava tratando de prazo prescricional. Estava se tratando, na verdade, do início do prazo, não de qual era o prazo. Pois o STJ mudou o artigo e, com isso, mudou o prazo. E disse que não precisava consultar as partes. É claro que isso é uma decisão surpresa. Né? Então, veja, o contraditório hoje, ele realmente chegou a um patamar diferente. Agora, respondendo a sua pergunta a respeito do controle abstrato. Para mim, aplica-se claramente o artigo 10 do CPC a essa situação. Concordo em gênero, número e grau com o seu livro. Que, aliás, é um baita livro. Não é porque eu estou com você, é porque é um baita livro. É claro que ele não iria... E você tem uma visão não só de constitucional, como tem também a visão de processo civil, até porque nós sabemos que você é cria da professora Ada Pellegrini. Então, o artigo 10 é sim aplicável ao caso. É preciso acabar com essa história de porque é controle abstrato, não se aplicam regras do CPC. Aliás, eu também discordo completamente da visão que o Supremo adotou, não tem o prazo dobrado no controle abstrato. Porque o Supremo muitas vezes faz o quê? Ele aplica quando ele quer o CPC
CPC e quando ele não quer, ele não aplica. Né? Então ele usa como uma regra de bolso. Eu vou aplicar quando eu quiser. E não é assim. Ah, Rodrigão, caiu de. Deu problema de novo aqui. Vamos voltar, meus amigos. Que loucura, gente. Vamos voltar aqui. Será que é a internet aí? Como é que tá a internet aí, Rodrigão? Sua internet tá. Será que é por aqui? Mas vamos lá. Agora, Rodrigão, voltando aqui, travou, caiu. Parece que tá voltando agora, gente. Para mim, voltou agora, né? Travou, Gonzalez, travou, Jules. Tá voltando aí, foi. Agora tá indo, gente. Como é que tá aí? Tá beleza? Soares 23. Caiu, Rodrigo. Caiu, Rodrigão. Rodrigão caiu. Oi, Jujuba, defensora, tá na área. Carolina, voltou? Tinha o áudio tava ali. Começou a travar aqui, eu tirei, gente. Meu Deus do céu, gente. Acredito que tem que parar de apertar o coração. Deve ser a net dele. Travou. Só a imagem e o áudio ficou normal. Você tá beleza? Eu tô indo bem. Tô bem aqui, gente. Tá normal pra mim. Goiânia impactada com essa live. A galera de Goiânia tá presente. Coisa maravilhosa. Rodrigão caiu. Agora eu vou chamar o Rodrigão de novo. O Rodrigão, professor do Mackenzie, bombando. A galera do Mackenzie tá presente. Vamos lá. Volta, Rodrigo. Agora eu vou tentar achar o Rodrigão de novo aqui. E ele vai dar sequência porque tava falando da discussão. Rodrigo, tô aqui. Eu chamei ele, achei ele aqui. Vamos de novo. Rodrigão, moveu uma ação contra essas operadoras de internet. É uma loucura isso aí. A gente paga uma nota e a internet dá essa bomba aqui. Cara, não estão querendo, estão boicotando aqui, Pedro Lenza. Estão nos boicotando aqui. Sabe o que é isso? Nós estamos de preto os dois. Então nós estamos vestidos de ABC de Natal. A galera do ABC aqui vai me matar. Eu sou torcedor do América. Mas deve ser isso. Nós estamos de preto. E a gente não combinou a camisa preta. Não, aqui. Ninguém combinou nada disso. Né? Mas, enfim, para mim é o seguinte. Aplica o artigo 10 do CPC, sim, a essa situação do controle abstrato de constitucionalidade. Não há por que não aplicar isso. Veja, até por uma razão. O contraditório não é só o CPC quem manda fazer isso. O que o CPC está fazendo no artigo 10 é apenas concretizando o comando constitucional, concretizando aquilo que diz a Constituição no artigo 5º, 155. Ora, o controle abstrato de constitucionalidade está fora do artigo 5º, 155 da Constituição? Claro que não. Então, o artigo 10 está concretizando isso. Né? Então, é preciso aplicar, sim, o artigo 10. Aliás, é bom que se diga, o contraditório gera também uma outra consequência, que é a qual? A da fundamentação. Veja bem, a gente sempre tem uma dúvida que é a seguinte. O juiz é obrigado a analisar todos os argumentos do autor e do réu? Será que é preciso isso? O Supremo, em 2010, relatoria do ministro Gilmar Mendes, decidiu, não é preciso. Não precisa analisar todos os argumentos do autor e do réu. Só que aí veio o CPC e disse o seguinte, artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4. O juiz é obrigado a analisar todos os argumentos da parte vencida, todos os argumentos que possam infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, por exemplo, imagine, o réu alegou prescrição e pagamento. O juiz acolheu prescrição. Ele não precisa analisar o pagamento, porque ele não precisa analisar todos os argumentos da parte vencedora. Agora, o réu alegou prescrição e pagamento. O juiz julgou o pedido do autor procedente, condenou o réu a pagar, vai ter que dizer por que não há prescrição e por que não há o pagamento. Agora, por que essa regra da fundamentação é assim? Por que o juiz é obrigado a analisar todos os argumentos da parte vencida, todos os argumentos que possam infirmar a conclusão adotada pelo julgador? Por uma razão muito simples. Isso decorre do contraditório. Veja, o juiz não pode... Travou de novo. Oh, meu Deus do céu. Agora travou. Que loucura isso, gente. Estavam desativados os comentários por aqui, gente. O áudio é que não está chegando o áudio, não, gente. Rodrigão, vou tentar de novo, cara. Vai cair de novo. Essa internet é uma loucura. Tava bom, tava tão bom, tá bom mesmo, gente. Que coisa, meu Deus do céu. Rodrigão, me aparece de novo aí, por favor, meu amigo. Dá oi aí. Agora tá voltando, né? Tá funcionando aqui. É uma loucura, gente. Vocês terem uma ideia, gente. Aqui nos Estados Unidos a gente tem um negócio que chama gigabyte. Gigabyte é uma coisa que eu nem sei como é que funciona isso.
E aí você paga mais barato do que paga no Brasil. Uma coisa, eu fico revoltado com isso aqui. O Rodrigão está voltando. A gente paga uma nota para as operadoras e não funciona o serviço. Rodrigão! Agora sim, agora acho que sim. Agora acho que veio. Bom, vou só para concluir aqui então, Pedro. Vamos lá. O que acontece? Por que o juiz é obrigado a analisar todos os argumentos da parte vencida? Todos os argumentos que possam infirmar a conclusão adotada pelo julgador? Por uma razão muito simples. O juiz não pode decidir contra alguém sem ouvi-lo previamente. Se o juiz não pode decidir contra alguém sem ouvi-lo previamente, faria pouco sentido ele ter que ouvir e não ter que analisar todos os argumentos. Então, se ele tem que ouvir, ele tem que analisar todos os argumentos daquela pessoa. Veja, ele pode decidir a favor de alguém sem ouvir previamente essa pessoa. Então, ele não precisa analisar todos os argumentos do vencedor. Mas ele não pode decidir contra alguém sem ouvir previamente essa pessoa. Então, ele tem que analisar todos os argumentos da parte vencida, de quem perdeu. Porque contraditório não é só dizer assim, juiz fundamental não é só dizer assim, olha, eu me convenci, o meu convencimento é esse. Não, amigão. Você tem que dar uma resposta a quem perdeu, explicar a quem perdeu por que perdeu. É isso que é democrático no processo. Não só isso, fazer com que essa pessoa tenha a possibilidade de influenciar o resultado e, portanto, dar a ela uma resposta adequada. Então, veja que o contraditório provoca uma modificação completa no modo de pensar. É o centro do CPC de 2015, eu diria. Rodrigão, isso... poderia dizer que sem essa análise, eu não vou poder considerar fundamentada a decisão do juiz. Seria isso? Exatamente. Não se considera fundamentada. E o que eu quero dizer com isso? Que isso vai para o controle objetivo, vai para o controle abstrato de constitucionalidade. Ora, se isso vale para o controle difuso, quanto mais para o controle abstrato? Nele, o contraditório deve ser ainda maior, mais intenso. E nele, a fundamentação deve ser a maior, a mais intensa possível. Porque você tem reflexos, né, de uma decisão, eventualmente com eficácia vinculante, erga omnes. Então, você tem que ter o contraditório mais amplo possível, a fundamentação mais ampla possível. Algo que também deve acontecer em relação a outros procedimentos para a formação de precedentes judiciais vinculantes, né? Agora, deixa eu responder só a questão do agravo. Eu também entendo que o agravo, hoje agravo interno, não mais agravo regimental, que o prazo é de 15 dias, que aplica-se o prazo do CPC. Né? Contados em dias úteis? Em dias úteis em também? Dias úteis. 5 dias em dias úteis. Exato. 15 dias. Cortou aqui. Tá cortando. Para mim, eu não estou ouvindo o professor Rodrigo, mas acho que eu escutei isso. 15 dias úteis, contados em dias úteis. 1070, né, Rodrigão? Tá cortando, mas vamos tentar de novo. Vamos lá. Rodrigão, a gente deve estar com mais uns 3 minutos aí para a gente... vou te chamar de novo aqui. Caiu, mas parece que está voltando aqui. Tem 250 pessoas ao vivo pelo Brasil, está sem áudio. Eu estou sem áudio? Então, tá beleza. Lobatão tá na área, travou tudo. Ricardo Carvalho. Satélite diferente. Não tem nada a ver com satélite, é internet. Não tem nada. É internet que tá travado, gente. Vamos voltar aqui. Bora finalizar. Então, vamos tentar aqui chamar o Rodrigo. Rodrigão, dá um oi aí. Dá um oi, tá aqui. Tá igual o Neymar. Igual o Neymar. Meu Deus do céu. Tentar chamar o Rodrigo aqui, gente. Vamos ver. Rodrigão, vou te chamar aí, meu amigo. Vamos ver se você entra aí. Para a gente finalizar, porque deve estar para explodir aqui a live, né? Tô chamando o Rodrigo, ele vai concluir. Voltou. Muito bem. Só para concluir, Pedro, então, a gente depois faz uma outra live sobre precedentes vinculantes. A gente tem que fazer essa do precedente vinculante, porque tem muita coisa que a gente tem que analisar, reclamação, tudo, né? Mas, enfim, só para fechar... Você falou 15 dias úteis, né? Para mim, 15 dias úteis aplica o sistema do CPC. É preciso aplicar o sistema do CPC nesses casos. Eu não vejo razão para não aplicar isso. Então, e aliás, regimento interno do tribunal nem cria recurso, nem cria prazo, nem cria nada. É preciso acabar com essa ideia de que regimento interno do tribunal pode fazer isso, né? Essa é uma visão antiga que os tribunais superiores tinham, mas precisam passar dessa visão. Aliás, eu costumo dizer que os julgadores